Quando eu estava no ensino médio, tinha um garoto que dizia para todo mundo que ele era um demônio. Vou chamar ele de Patrick, mas esse não é o nome dele de verdade. Ele era um pouco esquisito, meio isolado e usava o mesmo moletom cinza todos os dias. Ele nunca tirava os óculos tipo de sol, nem mesmo dentro de sala, e andava por aí com um olhar vazio que deixava todo mundo desconfortável. A coisa estranha sobre Patrick é que, de vez em quando, ele adotava alguém. Era assim, se ele gostasse de você, ele dizia que você agora era parte do círculo dele, o que, de algum jeito, te deixava seguro. Poucas pessoas eram adotadas, e por algum motivo, eu fui uma delas. Acho que ele tinha uma queda por mim. Outra amiga minha, Gabi, também foi adotada, e a paixão dele por ela era bem mais óbvia. Um dia, eu e meus amigos estávamos nos abrigos atrás da escola, batendo papo, quando começamos a zoar sobre o Patrick gostar da Gabi. A gente ria, mas do nada, Patrick apareceu. Ele simplesmente surgiu com um pedaço de madeira na mão. Do nada mesmo. Ele não falou nada, só olhou pra gente e eu acenei meio sem graça. Ele acenou de volta e foi embora. Assim que ele sumiu, a gente caiu na risada, mas no fundo eu estava meio perturbado. Outra vez, eu estava na casa da Laura e a gente falou o nome dele 3 vezes sem querer. Pouco tempo depois, adivinha quem apareceu? Isso mesmo, Patrick. Ele entrou na casa como se nada tivesse acontecido, dizendo que foi chamado. Depois, a mãe da Laura pediu para ele ir embora. E ele foi. Foi muito esquisito. E eu e Laura ficamos assustadas, achando que falar o nome dele 3 vezes chamava ele de algum jeito. Contamos para todos os nossos amigos e a gente decidiu nunca mais falar o nome dele 3 vezes. Mas um dia, o Johnny, um amigo nosso, não acreditou na história e falou o nome do Patrick 3 vezes, só de zoeira. A gente ficou super nervoso, mas nada aconteceu. Até que Patrick pulou a cerca do quintal do Johnny. Foi assustador. Johnny surtou, achando que a gente estava tentando assustá-lo de propósito. Mas não era isso. A última vez que vi Patrick foi a pior de todas. Eu estava sozinha em casa, com um garoto que eu estava conhecendo. Ele, sem acreditar, gritou o nome de Patrick 3 vezes para me assustar. Logo depois, a tempestade lá fora ficou muito forte. E eu vi alguém parado no meu quintal, olhando para a minha janela. Tenho certeza que era Patrick. Corri para fechar tudo e, no dia seguinte, encontrei o moletom dele e algumas coisas minhas no quintal. Depois disso, Patrick sumiu de vez. Ele nunca mais apareceu na escola. E ninguém sabia onde ele tinha ido. Crescendo, eu acho que Patrick era só um garoto muito perturbado que nos seguia e, de alguma forma, aparecia quando falávamos sobre ele. Só de pensar nisso, ainda fico assustada. Mas é isso, essa é minha história. História 2. Parado. Alguns anos atrás, eu e meu amigo Bruno estávamos indo para um jantar numa noite de sábado e estava chovendo bastante. No caminho, decidimos parar numa adega para comprar algumas coisas, só para não chegar de mãos vazias na festa. A chuva estava caindo forte, mas seguimos viagem. A estrada estava ficando cada vez mais coberta de poças de água e o carro escorregava um pouco. Eu não sou o melhor motorista do mundo, então fiquei um pouco nervoso. No meio do caminho, a gente viu um carro parado no meio da rua com as portas abertas e as luzes de emergência piscando. Minha primeira reação foi ignorar e seguir em frente. Mas Bruno insistiu para a gente parar e ver se alguém precisava de ajuda. Eu não estava muito afim de ajudar, para ser sincero, mas acabei parando o carro. Ficamos ali, parados, olhando para o carro à distância, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, Bruno decidiu que ia ver de perto o que estava acontecendo e saiu do carro. Eu fiquei olhando ele ir até o carro, mas comecei a sentir que algo estava errado. Parecia que o carro sacudiu um pouco, como se tivesse alguém dentro, e fiquei com medo. Na hora, buzei pro Bruno, que voltou correndo pro carro. Assim que ele entrou, eu acelerei e disse que achava que era uma armadilha para pegar alguém na estrada ou algo assim. Bruno ficou bravo comigo, dizendo que eu estava exagerando, mas eu não queria arriscar. O resto da viagem foi meio tenso, mas chegamos no jantar, e depois de um tempo, as coisas ficaram mais tranquilas. Só que mais tarde, quando estávamos vendo o noticiário, descobrimos que a polícia estava procurando por um carro roubado que tinha sido usado numa emboscada naquela mesma noite. Um grupo de pessoas havia armado uma cilada parecida. Deixaram um carro com as portas abertas no meio da rua, esperando alguém parar. Quando alguém se aproximava, eles saíam de trás do carro e ameaçavam com uma arma para roubar o carro de quem parava para ajudar. Na hora,
Eu e Bruno nos olhamos com medo, percebendo que aquilo poderia ter acontecido com a gente. Ficamos muito assustados com a ideia de que tínhamos escapado por muito pouco. Desde então, fiquei ainda mais desconfiado de estranhos e dessas situações. História 3. O experimento. Tudo o que vou contar aconteceu há mais de 30 anos, quando eu era criança. Eu tinha uns 10 anos na época, e a minha família era enorme. Tinha tantos parentes que eu nem conseguia lembrar o nome de todos. Sempre que íamos a encontros de família, aparecia alguém que eu não conhecia, mas todo mundo parecia saber quem eu era. Meu pai tinha muitos irmãos, então eu tinha várias tias e tios. E meus avós eram muito ricos. Eles tinham uma casa gigantesca perto da praia, onde a gente passava os verões. Eu adorava passar o verão lá, com todos os meus primos. Na verdade, eu me divertia mais com eles do que com meus amigos da escola. Mas o meu tio favorito era o tio José. Ele era muito legal, sempre me fazia rir e me deixava feliz. Ele também era terapeuta e sabia muito sobre a mente das pessoas. Eu confiava muito nele, até mais do que nos meus pais, e conversava com ele sobre tudo. Só que naquele verão, eu comecei a ter uns pesadelos muito estranhos. Eram sonhos ruins, onde coisas tristes aconteciam, como alguém da minha família morrer ou eu ficar sozinho para sempre. Esses sonhos me assustavam tanto que eu decidi contar para o tio José. Ele me ouviu com atenção e escreveu algumas coisas num caderno. Depois ele me disse que talvez eu estivesse chateado com os meus pais, mesmo sem perceber. Isso me deixou confuso, porque eu sempre fui obediente e amava meus pais. O tio José me falou que, para lidar com isso, eu deveria começar a dizer não, mais vezes, e ser um pouco desobediente. Mesmo sem entender muito bem, fiz o que ele pediu. Comecei a dizer não para os meus pais e a discutir quando eu não conseguia o que queria. Eles ficaram preocupados, mas eu continuei fazendo isso, achando que ia parar os pesadelos. Mas ao invés de melhorar, os sonhos ficaram piores, muito mais assustadores. Voltei a falar com o tio José e ele disse que tinha mais uma coisa que podíamos tentar, mas parecia hesitante. Depois de eu implorar, ele falou que, se eu tivesse mais um pesadelo, ele me ajudaria a libertar minha mente. Mas eu não entendi o que ele quis dizer. Naquela noite fui dormir apavorado. Acordei sem ter um pesadelo, mas senti um medo enorme de me mexer. De repente, ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Era a voz do tio José. Eu me virei e gritei. Ele estava no meu quarto. Ele saiu rápido e fechou a porta. Eu fiquei com tanto medo que corri para o quarto dos meus pais e contei tudo o que estava acontecendo. Meu pai ficou furioso e foi direto para o quarto do tio José para confrontá-lo. Eles brigaram e meu pai pegou a mochila do tio. Quando abriu, encontrou várias anotações e artigos sobre pesadelos e como induzi-los. Tinha um monte de coisas assustadoras sobre experimentos e sonhos. O tio José foi preso depois que a polícia encontrou outras coisas perturbadoras no computador dele. Nunca mais o vi. E meus pais não gostam de falar sobre isso até hoje. Às vezes me sinto culpado por não ter percebido antes, mas agora não tem mais o que fazer.